Oi, gente, hoje eu vim mostrar para vocês como fazer o ponto manualmente sem o auxílio de máquina de costura para poder produzir os próprios absorventes nas fraldas ecológicas. A gente vai ter essa necessidade ou preferência de costurar à mão quando a gente quiser unir mais camadas e não quer que o absorvente fique muito grande, né? Aquela faixa muito comprida. Então a gente tem essa possibilidade de reduzir pela metade o tamanho desse absorvente no caso dos prefolds, toalhas e os de faixa, apenas colocando mais tecidos um em cima do outro, pode ser 2 ou mais camadas. E aí vai reduzir esse absorvente, o tamanho dele quando ele estiver aberto, e ele vai ficar no tamanho padrão para caber no bolso quando ele estiver dobrado, com mais camadas. Eu separei aqui para vocês alguns pontos, que é o chuleado, o caseado, o pesponto. Vou mostrar como fazer esses pontos pelo avesso, no caso de tecidos que desfiam com mais facilidade, que é a toalha, a flanela, a fraldinha de algodão e o saco de pano de chão. E também vou mostrar uma dica de como fazer essa costura manualmente com mais camadas, porque pode ficar um pouquinho difícil por ser à mão, mas tem um jeitinho especial, tá bom? Então, para fazer essa costura à mão, a gente vai precisar apenas de uma linha simples, uma linha comum, que você tiver aí na sua casa, né? E uma agulha. A gente pega uma das pontinhas dessa linha e passa pelo buraquinho da agulha. Junta as duas pontinhas lá do outro lado e faz um nozinho que não precisa ficar bonitinho. Ele só precisa ficar preso para ajudar a gente a iniciar essa costura. Ele vai ficar, inclusive, do lado interno das camadas, não vai aparecer. Para fazer o pontinho chuleado, eu aconselho, dependendo do número de camadas que você vai fazer, que você coloque prendedores, pode ser de roupa mesmo, para deixar as duas camadas mais juntinhas e não ter o risco de costurar só um dos tecidos, tá bom? E aonde você vai iniciar nessa costura, você que escolhe. Pode começar por aqui, aonde você achar melhor. Pontinho chuleado, então, a gente vai fazer. Eu inicio escondendo esse nozinho aqui por dentro. No caso ali, meu nozinho desfez. Meu nozinho tá aqui dentro. E a minha linha saiu aqui por cima. Eu vou vir aqui por baixo. E vou tentar sair mais ou menos aonde eu entrei. Ele vai formar uma argolinha e eu vou puxar toda ela. Posso dar uma ajeitadinha aqui se eu achar melhor. O sistema do ponto chuleado é somente isto. Ele sai por cima e ele entra por baixo. Você puxa. Ele saiu por cima e eu entrei por baixo. E puxa. A gente vai fazendo isso até terminar toda a costura, toda a volta do absorvente, ou um pouquinho antes de acabar a linha, que provavelmente vai acontecer. A gente tá aqui em cima, vem pro lado, entra com a agulha por baixo, saiu por cima, coloca com o dedinho a agulha, vai empurrando e pega com o dedinho também. Saiu pro lado, entrou por baixo, saiu por cima, empurra até onde dá e puxa. É só isso. Se você vê que a linha vai acabar, não deixa ela chegar até o final, porque a gente precisa dar um nozinho para colocar a linha de novo e continuar essa costura. Eu não gosto de trabalhar com linhas muito grandes, porque elas dão nó, enrolam, atrapalham, tá? Então eu prefiro ir colocando mais linha na agulha quantas vezes eu precisar. Quando chegar no final da costura, que acabou a linha, ou o encontro da costura aqui porque acabou a borda, a gente vai fazer assim. Bom, como se a gente estivesse fazendo ponto, né? Só que saiu aqui por cima, a gente veio pro lado, entra por baixo. Opa, desculpa. Entrou por baixo, saiu por cima, certo? Mas não puxa tudo, vai bem devagarinho. Formou uma argolinha? Entra com a agulha ali. Puxa devagarinho, sem força. Vou passar mais uma vez. A gente tá fazendo um nó. E dá uma puxadinha nessa direção. Pra garantir, eu vou fazer mais um nozinho. Saí aqui do lado, né? Entrei por baixo, saí por cima. Puxei devagar, formou a argolinha. Entro com a minha agulha, a pontinha da agulha ali uma vez, 2 vezes e puxo. Pronto, agora tem um nó bem forte. Vou esconder, vou sair com essa linha. Em vez de cortar ela rente aqui, para não ter risco de eu cortar o nó, eu vou entrar por dentro. E vou sair em qualquer lugar que eu consiga. E vou puxar. Pronto, agora eu posso cortar sem ter risco de cortar o meu nozinho. O nozinho ele é importante a cada troca de linha e no encontro da costura inicial.
Então, no começo e no início, ou toda vez que você começar a iniciar a costura, troca a linha, dá esse nozinho, porque aí você pode colocar esse absorvente na máquina de costura sem ter risco dessa costura desfazer, tá bom? Pode lavar na máquina tranquilamente. Esse é o princípio do ponto chuleado. Agora eu vou mostrar para vocês o ponto caseado. Mesma coisa, já coloquei a linha na minha agulha, já fiz um nozinho, vou começar aqui por este ladinho, que acho que fica bom para mostrar para vocês. Vou sair aqui por cima, eu gosto de sair por cima, você pode sair por baixo, viu? Não vou deixar esse nozinho muito pra cá. Empurrei ele lá pra dentro. Ó, meu nozinho tá lá dentro, tá? E a minha agulha e a minha linha saíram aqui por cima. Agora, parecido com o chuleado, eu vou entrar também aqui por baixo. Vou puxar. Mas aquela argolinha, ela sempre vai ficar ali. Eu vou sair por dentro da argolinha e por fora. Agora eu vou vir por baixo. E aqui eu vou tentar sair mais ou menos numa linha imaginária aqui, ó. Sempre vou tentar sair nessa linha aqui, ó. E a distância entre um ponto e outro, vou tentar fazer parecido. Mas se não sair uns maiores, uns menores, não se preocupa. A função é manter tudo unido, né? Não é estético. Mas se você depois com o treino vai vendo que você vai tendo seus jeitinhos e vai fazendo os pontos com a largura e a distância que você achar mais bonito. Então, vamos de novo. Agora tá tudo preso aqui. Saí por baixo. Entrei por baixo. Saí por cima. Deixei ali mais ou menos uns 2 milímetros, né, de distância. Puxei. Puxa devagar e não deixa aquela argolinha lá desfazer, tá bom? Tem uma argolinha aqui, ó. Tá vendo essa argolinha aqui? Agora, aqui de cima, que tá a minha linha, eu vou entrar por essa argolinha e vou puxar pro lado. Primeiro ponto saiu feinho, mas tudo bem. Saiu aqui, né? Por baixo. Entro por baixo, saio por cima. Deixo uma argolinha e passo de cima dentro da argolinha e puxo pro lado. Entro por baixo, saio por cima. Deixo uma argolinha. Entro por dentro da argolinha e puxo pro lado. Entro por baixo. Saio por cima, devagarinho, deixo a minha argolinha, passo por dentro da argolinha e puxo pro lado. Então, gente, pontinho caseado, é isso, né? Saio com a linha aqui pelo lado, venho pela parte de trás, saio por cima, deixo formar a argolinha, saio por dentro da argolinha e puxo pro lado. Venho por trás, aqui por baixo, saio por cima, puxo gentilmente, devagarinho, deixo formar a argolinha, entro pela argolinha, saio pro lado. Dá um puxãozinho aqui. Ele é chamado de ponto caseado porque ele vai formando essas casinhas. Ele fica aberto na parte de dentro e fechado com um telhadinho aqui na parte da borda. Atrás fica igual à parte da frente. Ideal para tecidos que desfiam também, se você conseguir fazer um bem pertinho do outro. E tecidos que não desfiam, ele vai unir esse tecido e ainda vai dar esse acabamento. Para finalizar, na troca de linha ou no término da costura em toda a borda, em vez de vir aqui pelo lado e sair aqui pela frente, eu vou vir pelo mesmo buraquinho, o anterior, que eu fiz o ponto. Nesse último buraquinho, eu entro por trás dele e saio pela frente. Vou deixar formar a argolinha. Quando eu achar que essa argolinha tá de um tamanho bom, eu vou passar nela, mas eu não vou puxar. Se eu conseguir, eu vou passar 2 vezes e aí eu puxo. Ele formou um nó. Se quiser garantir, faz de novo. Passa 2 vezes e puxa. Para não correr o risco desse nozinho desfazer quando eu for cortar ele, entro aqui por dentro e saio em qualquer parte. Puxo e agora eu posso arrematar. Cortei aqui, tá? Ai, desculpa. Este, então, foi o ponto caseado. Pesponto ou ponto atrás, ponto reto,
Depende como você conhece aí, ele funciona desta forma. Se for utilizado para tecidos que não desfiam, moletom, melton, malha, a gente pode fazer pelo lado direito já, o lado que vai ficar visível a costura, onde ele vai ficar finalizado e não precisa desvirar esses tecidinhos. Escolho ali uma parte que eu quero começar, que vai ser mais confortável, para colocar por dentro o nozinho que eu vou esconder, certo? Escondi meu nozinho ali dentro. Ajeito a minha linha. Só que agora, dessa vez, eu não vou mais laçar eles por fora. Este aqui, eu vou dar um nozinho mais reforçado antes, tá? Eu vou sair bem pertinho de onde eu entrei, onde eu acabei de sair, eu vou entrar, perdão. E de baixo eu vou vir pra cima, deixando uma argolinha desta vez aqui no meio do tecido. Eu vou puxar e reforcei o nozinho. Pronto. Agora que eu tô com o meu nozinho feito, qual é a ideia, né, do pesponto? A ideia do pesponto, ele entra por cima, sai por baixo. De baixo para cima, de cima para baixo. Ele vai e ele volta, exatamente do mesmo jeitinho. Às vezes o desafio aqui até a gente ter prática é deixar reto, deixar eles mais ou menos do mesmo tamanho, mas isso não é importante agora. O importante é unir as camadas. Você vai ficar com um ponto igualzinho, mais bonitinho. É só estética. Quanto mais junto você fizer, se você não quiser deixar esse espaçamento que eu deixei aqui, mais fechadinha essa costura vai ficar. E se você quiser tentar pegar a sua agulha, em vez de ficar passando um por um, ó, sai lá embaixo, volta em cima. Você pode fazer assim, ó. Coloca ele aqui. Faz tipo uma minhoquinha, ó. Vai encaixando o tecido. Até onde a sua agulha couber. Viu? Agora, ajuda a agulha a sair. Ajeita ela. E cuidado para não franzir. Que quando a gente puxa demais, acontece isso, né? Então, você vai sempre ajeitando. E não puxa com muita força para a linha não arrebentar. Este é mais um ponto. Esse é o pesponto. Ele é feito deixando essa margenzinha aqui. Ele pode ser feito também pelo lado do avesso, para tecidos que desfiam, que é o próximo passo que eu vou mostrar, que pode ser utilizado com qualquer um dos pontos anteriores que nós vimos. Não deixa a linha acabar, quando tiver um pedacinho mais ou menos assim, confortável para fazer um nozinho, a gente vai fazer o nó no término da linha, ou quando tiver feito toda a borda. Bem pertinho do último ponto, eu coloco a agulha por cima, ela sai por baixo. Bem pertinho do último ponto, eu coloco ela por baixo, mando ela sair bem pertinho na parte de cima. Formou uma argolinha, eu puxo com cuidado, coloco umas 2 vezes a minha linha dentro dessa argolinha e puxo. Puxo pra cima. Posso refazer esse processo e dar 2 vezes esse nozinho, tá? Para não ter risco de desfazer esse nó quando eu cortar muito pertinho, eu posso colocar ele por aqui e tirar ele lá por baixo, longe dos pontos, mas no meio do absorvente. Pronto. Agora é só cortar. Este foi mais um ponto. Quanto mais apertadinho, mais juntinho, mais fechado vai ficar essa costura, mais fechada. Mas esses espaçamentos também fazem a gente ganhar tempo, faz o serviço render, a costura é mais rápida. Então, vê como você prefere fazer aí. Este foi o pesponto. Agora, para fazer o ponto pelo avesso, ou por que a gente vai precisar fazer esse ponto pelo avesso? Alguns tecidos desfiam mais. Então, para eu fazer as mesmas costuras que eu fiz anteriormente nesse tipo de tecido que desfia mais,
eu posso fazer. Tipo, a toalha, por exemplo, pode fazer. Mas tem que ser um pontinho mais juntinho, porque senão entre os espaços do ponto começa a acontecer isso. Esses fiapinhos começam a soltar e na lavagem eles vão sair também dentro da máquina e podem ir desfazendo a costura aos poucos. Então é interessante fazer esses pontos pelo avesso, quando tratar de tecidos que desfiam mais. Toalha, flanelinha de coeiro, essas fraldinhas de algodão, paninho de boca, os sacos de pano de chão, são tecidos que desfiam bastante. Ó, o saquinho de pano de chão como desfia, a bordinha dele. Então é interessante colocar ele por dentro de outro tecido. Esse tecido que vai ficar por fora, ele pode ser exatamente o mesmo tecido. No caso, vou fazer um absorvente de toalha, pode colocar o absorvente de toalha por fora, 2 camadas e 2 camadas dentro, sem problema nenhum. Mas se você tiver aí malha, né, ou nova, ou malha de camiseta velha, é boa de trabalhar, por ser um tecido fininho, ela não desfia. E por ser um tecido fininho, a agulha entra e sai com mais facilidade. Então, pode agilizar o seu trabalho. Né? Eu aproveitei o tamanho que eu tinha ali do tecido, quando você puder fazer isso lá nos absorventes, faça também. E dobrei esse tecido para que eu não precise fazer essa costura da lateral. Eu vou ter que costurar aqui e aqui. E eu vou deixar aberto um dos lados. Ele vai ficar tipo uma fronha, um saquinho, né? E é dessa forma que eu vou fazer uma capinha para colocar esse recheio. O ponto pode ser qualquer um dos pontos que a gente acabou de ver. Pode ser o pesponto, pode ser o caseado e pode ser o pontinho chuleado, né? Foi o primeiro que nós vimos. Aqui já é o avesso. Dependendo do tecido que você tiver, Melton, moletom, ele tem um lado avesso e um direito bem identificado, são diferentes um do outro. Alguns tecidos, eles têm, mas não faz muita diferença, quase não dá para perceber. Nesses que a diferença é maior, você escolhe qual o tecido que você vai deixar pro lado de fora e qual que vai ficar pro lado do avesso. E aí, lembra, a gente vai costurar o lado do avesso primeiro. Então, o lado que eu quero para fora, eu vou deixar ele não visível para mim. Eu vou começar nessa lateral aqui. Vou começar nessa lateral aqui, acho que para mim vai ficar mais fácil, tá bom? Vou fazer um nozinho. Dessa vez eu não escondo o nó por dentro, porque a minha parte de dentro vai ser a minha parte que vai aparecer. Então, ele vai vir aqui pelo lado que eu tô costurando mesmo. Entrei por baixo, saí por cima, fiz uma argolinha e vou passar 2 vezes o nozinho. Entrei por baixo, saí por cima, vou passar 2 vezes aqui dentro para fazer um nozinho. Nozinho feito, agora eu vou costurar. Vou fazer o pesponto. Onde eu entro por cima, saio por baixo, entro por cima, baixo, e assim eu vou indo. Vai e vem, de cima para baixo, né? Vai e vem de cima para baixo. Agora eu vou puxar e vou tomar cuidado para não franzir. Vou esticando aos pouquinhos. Aqui tá o meu ponto. Aqui, quanto mais espaço tiver entre os pontos, quando a gente desvirar, a gente vai ver essas aberturas. Quanto mais juntinho ele tiver, mais e menorzinho esse ponto for, mais imperceptível vai ficar a nossa costura. Eu vou fazer isso nas bordas. No caso, se não tiver aquela dobra ali que eu fiz, eu teria que fazer dos 2 lados e uma das extremidades. Uma delas vai ficar aberta para eu poder desvirar. Eu vou fechar ela por último, quando ele já estiver do lado do avesso. Prontinho. Agora, eu vou fazer um nozinho. Nozinho igual quando a gente começou, né? Baixo pra cima, forma a argolinha,
Passa 2 vezes e puxa. Aqui minha linha já tá bem pequenininha. Aí eu vou cortar um pouquinho grande a linha, para não ter risco de desfazer essa costura agora. E agora eu vou fazer o desvire. Aí sua capinha, né, ela vai ser maior do que essa minha que eu tô demonstrando. Então, é mais fácil desvirar algo que é grande, onde a mão entra melhor, do que este pequenininho. Mas, a dica é, em vez de tentar ficar desvirando aqui do começo, a gente tenta colocar o finalzinho aqui pra dentro, aqui pra fora. Bom, é que nem desvirar uma meia, desvirar uma roupa, tá? Aquela costura que a gente fez, ajeita aqui os cantinhos, se precisar, vem com algum instrumento que não seja uma tesoura com ponta, porque geralmente fura, tá? Que ajude essas pontinhas a não fazer volume. Ó, e ele fica assim. A costura não ficou bonita, né? Mas ela é funcional. Agora eu vou pegar o meu recheio. Ah, eu esqueci de avisar que o recheio eu corto tudo do mesmo tamanho, mas depois eu venho e tiro uma bordinha bem fininha da parte que seria as camadas do centro. E aí ele fica menor, mas quando eu costuro eles ficam praticamente do mesmo tamanho. Bom, aqui não vai ser muito fácil porque é bem molinho aqui, né? Parece uma gaze por causa do tamanho. É parecido quando a gente coloca o absorvente dentro do bolso. A gente vai abrir, como se fosse aqui abrindo uma fronha, uma meia. E vai tentar acomodar esses recheios de tecido que a gente fez dentro dessa capinha. Bem parecido quando a gente coloca o absorvente dentro do bolso. Quanto mais camadas, mais difícil vai ser manusear isso, mas tem como, tá? Depois você vê se tá tudo retinho, se todas as camadas estão ali dentro. E aqui está pronto. O que você precisa agora fazer é fechar essa abertura que ficou aberta para que a gente pudesse costurar. Você usa aí prendedores, alguma coisa que você tenha. Faz assim, ó, uma dobradinha dos dois lados para dentro. Aqui nas pontinhas. E coloca eles para dentro. Tem um ponto chamado ponto invisível, que a gente costura ele por fora, mas ele parece que foi costurado por dentro. Mas eu não sei se é interessante agora mostrar mais um ponto. Não é tão indispensável assim, tá? Acho que a gente pode escolher qualquer um dos pontos que a gente usou anteriormente para fazer esse fechamento. Pode ser por fora mesmo. Ó, tô com a minha linha e o nozinho. Vou vir por dentro, que agora eu já tô do meu lado direito. E escondo lá o nozinho. Saio pela mesma parte que eu entrei, ou pertinho. Deixo uma argolinha. Vou fazer um nozinho para iniciar. Um arremate, né? Além daquele nozinho que já tá lá dentro. Ó, a linha arrebentou. Puxei muito forte. Pode acontecer. Aqui a gente pode dar um arremate e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Ou iniciar de novo, acontece. Essas linhas são fininhas. E às vezes a gente puxa com força e ela arrebenta mesmo. Deixa eu tentar puxar aqui, fazer mais um nozinho e vou recomeçar. O nozinho não ficou muito direitinho, não. Vou colocar aqui por dentro. Ai, desculpa. Aqui, ó. Coloquei aqui por dentro. Deixei a argolinha ali e fiz o nozinho. Pronto, só fechar, gente. Vou usar o pesponto, ó. Vou tirar isso aqui pra gente conseguir enxergar. Puxo ali pra não franzir. Continuo deixando aquela parte ali dobradinha. Dou um nozinho novamente. Entro por cima, saio por baixo, deixo uma argolinha, passo 2 vezes.
Posso fazer de novo para reforçar. Cima a baixo, argolinha, passo 2 vezes, puxo, saio para qualquer lugar que seja longe dos pontos. Arremato. Aqui está o nosso absorvente, que desfia dentro da capinha que a gente fez, tá? Se você já tem uma fronha aí, também você pode improvisar pré-folds e fazer absorventes de faixa, dobrando só uma partezinha, às vezes, da fronha, da calça do moletom. Também é uma alternativa, sempre para costurar menos, viu? E aqui está. Se você quiser, pode fazer uma costura aqui na bordinha, para tentar diminuir um pouco esse volume. Mas como a ideia aqui é facilitar, ele tá pronto, tá? A partir daqui ele tá pronto, ó. Se tem algum tecido que você acha mais áspero para ficar em contato com a pele, não acha tão interessante deixar direto com a pele, coloca ele dentro de uma capinha. Escolhe um tecido que possa deixar direto com a pele da criança e faz uma capinha. Isso você pode usar para várias alternativas, né? Não só para fazer os absorventes, mas como para modificar alguns absorventes que você tem aí. Esse foi a dica para fazer a costura pelo avesso para tecidos que desfiam. Agora é só uma dica para auxiliar como costurar mais camadas, como nós vamos costurar à mão, como a gente pode facilitar para costurar 3, 4, 5 camadas. No caso de tecidos que não desfiam, que eu vou costurar pelo lado direito mesmo, não vou desvirar, eu corto o recheio um pouquinho menor do que a parte externa. Eu tenho costume de cortar tudo do mesmo tamanho, depois eu venho com a tesoura e dou uma refiladinha, né? Refilo um pouquinho as bordinhas, deixando ela um pouquinho menor. Mas você pode medir aí, cortar menor os recheios e os externos maior. É só um pouquinho mesmo, é o tamanho que eu preciso para colocar a minha costura. E aí eu faço esse sanduíche de tecido externo e tecido interno. Esse aqui é um moletom, ele não desfia. E para eu fazer um absorvente de faixa, toalha ou pré-fold, eu uno quantas camadas eu achar necessário. E aí escolho qualquer um dos pontos que nós vimos anteriormente para fazer o fechamento dele externamente. É só isso. No caso, se eu for fazer o chuleado, lembra que eu entro com o nozinho lá dentro. De cima eu venho para baixo. Como é o primeiro, eu vou dar um nozinho pela argolinha. E depois eu só vou chulear pela volta, ó. Que eu venho de baixo para cima, abraçando, fazendo esse contorno. Não precisa ficar bonitinho, gente. Tem que fechar as camadas. Iniciando com o nozinho, fechando bem com o nozinho no final, pode lavar na máquina. Quando acabar a linha ou acabar todo o contorno, dá um nozinho novamente. Sai em qualquer parte. É muito mais fácil costurar 2 camadas de tecido do que 3, 4 ou 5 ao mesmo tempo, né? Dependendo da pontinha da agulha, espessura, de quanto tá afiada essa agulha. E a força que a gente vai precisar fazer para colocar em mais camadas é muito maior do que 2 camadas. Ó, fica essa bordinha, eu vou fazer todo o contorninho. E assim eu consigo costurar um absorvente com mais camadas. Então, foi isso, gente. Eu sei que esse vídeo ficou bastante longo, né? Mas eu queria deixar no mesmo vídeo as opções de pontos para vocês não precisarem ficar procurando vídeos separados. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, no canto direito superior tem 3 pontinhos. Para assistir os meus vídeos ou qualquer vídeo que você queira, eu uso muito essa sugestão, que é de escolher a velocidade ideal para ver os vídeos. Dependendo como a pessoa falar, você vai conseguir entender o que a pessoa fala. Se você colocar numa velocidade muito rápida, não dá para entender, às vezes só dá para ver. Então, vê o que fica melhor aí para você, tá bom? Dependendo do tamanho do vídeo, se é um vídeo de 20 minutos e você coloca na velocidade máxima, você vê ele na metade do tempo. E se tem algum detalhe que você precisaria de mais tempo, mais atenção, você coloca ele numa velocidade mais lenta e consegue ver melhor os detalhes.
Essa dica, depois que eu aprendi, a gente aqui em casa só usa os vídeos no YouTube assim. Prefere ver, procura para ver às vezes tem um vídeo lá no YouTube para poder regular a velocidade, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a transcrição de tempo de cada tema. Então, vou tentar colocar lá para você clicar direto, para pular direto para a parte onde começa o chulhado, onde começa o caseado, cada ponto, para você não perder tempo, né? E aí você pula ou adianta as partes que você achar repetitivo, que você não tiver interesse. E aí você pode rever quantas vezes você precisar. Então é isso, gente. É possível, né, fazer os pontos à mão, é possível fazer os absorventes sem máquina de costura, sem depender de ninguém ou sem precisar investir, pagar às vezes um dinheiro que a gente não tem. Aqui ficou o pontinho chuleado, abraçando a bordinha, igual dos dois lados, e abraçando toda essa parte. O caseado, formando essa casinha, ele fica com esse risquinho aqui e fica igual dos dois lados. O pesponto, ponto atrás ou ponto reto, eu fiz com um espaçamento entre os pontos, mas você pode fazer mais fechadinho. Fica com uma bordinha aqui na lateral. Pontinho pelo avesso, ficou numa capinha, como se fosse uma froinha. E para costurar mais camadas, a gente escolhe qualquer um desses pontos, deixando uma margenzinha para facilitar, né? Esses foram os pontos que nós vimos. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Se você usa um ponto diferente, conta aí para nós um ponto fácil para fazer. Posso pesquisar como que faz e mostrar para vocês. Obrigada pelo tempo e atenção de vocês e compartilha com alguém que você saiba que precisa desse vídeo, que queira fazer seus absorventes, que não tenha condições de pagar uma costureira nesse momento, que queira fazer absorventes de toalha, prefolds, quer unir mais de uma camada, quer fazer absorvente de faixa, moletom, melton, malha, tecidos que não desfiam, fácil para costurar pelo ladinho direito, pela bordinha, tecidos com algodão, né? Eles desfiam mais, pode usar essa técnica aqui para fazer uma capinha, pode ser com o mesmo tecido ou com outro tecido, tá bom, gente? Obrigada por ter assistido até aqui. Simplifique, é muito mais fácil do que a gente imagina, não é mesmo? Tchau, tchau.